Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. Que bom que nós estamos aqui. E nós estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo chamado Sofrimentos que aprisiona a alma. E hoje nós estaremos falando a respeito da culpa, né, que é a prisão da mente. Vou repetir para você. Hoje nós estaremos falando a respeito da culpa, que é a prisão da mente. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, o Salmo 32. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. E diz assim: Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Também gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira epístola de São João, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Gostaria também que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Fecha teus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te glorifico, exalto o teu nome. Deus, e sei o quanto que o Senhor é interessado, papai, nas nossas vidas. Por isso, papai querido, agradecemos a ti nesta oportunidade de podermos aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Invocamos o teu Espírito, Senhor, para que ele possa cooperar conosco nesta oportunidade, para que nós possamos colocar em prática as tuas verdades em nossas vidas e glorificar o teu nome. Eu peço a sua bênção sobre o meu irmão, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, eu louvo a Deus pela sua vida. E quero te dizer que o nosso propósito neste estudo bíblico, nesta aula, sobre culpa, que ao terminar esta aula, você seja capaz, de conhecer os principais tipos de culpa e as causas destas culpas. Nós possamos compreender as consequências mais comuns do sentimento de culpa. Nós possamos saber, o que a Bíblia diz a respeito dessa emoção chamado culpa. Amém? Graças a Deus. Queridos, por que os homens sofrem? Será que existe algum propósito benéfico no sofrimento humano? Será que é possível minimizar ou extinguir essa dor do ser humano? Queridos, perguntas como essa fazem parte do círculo de discussões teológicas e filosóficas há séculos. E a resposta a estas perguntas não são menos complexas, pois, diferente dos demais seres criados, que sofrem apenas dores físicas, nós, os seres humanos, além das dores físicas, nós padecemos, sofremos dores, aflição na nossa alma. Tá?
Nos preocupamos com o futuro, nos torturamos pelo passado, nos angustiamos pelo presente, né? Muitas das vezes o sofrimento nem é causado por outra pessoa, mas pelos apelo da nossa própria consciência. Sofremos por conta daquilo que não fazemos, sofremos por aquilo que deixamos de fazer. Queridos, se nós formos conversar com pessoas solitárias, com pessoas deprimidas, com doentes terminais ou com dependente químico, nós vamos descobrir que a culpa está por detrás de todas as suas dores. E nesta oportunidade, nós vamos falar que essa culpa, né, explícita, reservada ou silenciosa, ela é uma emoção que se alimenta da energia psíquica, né, do próprio indivíduo, tá? E ela se alimenta dessa energia para manter a constância do sofrimento desse indivíduo, fazendo com que essa pessoa ela se sinta até merecedor de algum tipo de punição. Em maior ou em menor intensidade, todo sentimento de culpa pode ser pernicioso, perigoso, maligno, destrutivo para aquele que o alimenta, para aquele que o nutre, né? Fazendo desencadear severas patologias psicossofísicas. Querido, a psicologia, a teologia, entende que a culpa é o terreno sobre tanto a teologia quanto a psicologia transita, né? E eles entendem que a culpa é a maior responsável pelo sofrimento, pela dor do ser humano. E dessa realidade surgem algumas perguntas. O sofrimento que vem da culpa serve a algum propósito construtivo? Se serve, qual é esse propósito construtivo? Se não serve, o que nós devemos fazer para canalizar esse sofrimento a um fim que seja útil para a nossa vida? Queridos, de acordo com o psicólogo e escritor cristão Gary Collins, os diversos tipos de culpa podem ser agrupados em duas categorias principais: a culpa objetiva e a culpa subjetiva. A categoria de culpa objetiva, ela ocorre quando existe a quebra de uma lei e o infrator, né, é culpado. Neste caso, independe que essa pessoa que quebrou a lei, ela reconhece ou não reconhece a sua falta. Ele quebrou a lei e é culpado. E a culpa objetiva se subdivide em 4 tipos. Primeiro tipo, a culpa objetiva legal. É a culpa que diz respeito à violação das leis de uma sociedade. E nesse tipo, né, de culpa legal, independe do infrator ter sido apanhado ou do infrator ter se arrependido da sua atitude. A culpa já foi, né, atribuída a ele. Ele já se tornou responsável pela quebra dessa lei. Exemplo, uma infração do trânsito ou roubo de um objeto alheio. Querido, o segundo tipo é a culpa objetiva teológica. Esse tipo de culpa está relacionado com a desobediência à lei de Deus, descrita na sua palavra. Por quê? Somos pecadores, independente se eu aceito ou não aceito este fato, né, que eu sou pecador. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O terceiro tipo, né, é a culpa objetiva pessoal. Esse tipo de culpa não se trata da quebra de um código de lei ou de violar uma lei divina. Neste caso, né, a pessoa quebra, transgride, né, o seu próprio padrão de leis, né? Um pai pode se sentir culpado por ter assumido um compromisso de estar na apresentação do seu filho na escola, numa festividade. E por algum motivo, né, este pai não conseguiu comparecer. Agora ele se sente culpado. Quarto tipo, a culpa objetiva social. Uma culpa onde não há infração de um código legal, nem violação de uma lei pessoal, mas se trata da quebra de código estabelecido por um grupo social. Exemplo,
né, o código estabelecido pela igreja, no trabalho, né, na escola, na vizinhança. Neste caso, pode, né, haver e também pode não haver um sentimento de culpa em relação ao ato sofrido ou à atitude que foi tomada. Exemplo, se comportar de uma forma grosseira diante a sua esposa, o seu esposo, os seus amigos, ou espalhar boatos, fazer fofoca, tá? Queridos, existe também a categoria de culpa subjetiva, né, que Gary Collins divide em duas: a categoria de culpa objetiva e a categoria de culpa subjetiva. E a categoria de culpa subjetiva se refere ao sentimento de autocondenação, de pesar, de vergonha, remorso, decorrente das nossas atitudes e também da nossa intenção. Queridos, os sentimentos de culpa subjetiva, ele pode ser resultado de sentimentos apropriados, ou seja, aparece quando transgredimos a lei ou código social, desobedecendo a palavra de Deus, ou quando infringimos as razões da nossa própria consciência. Nesse caso, o remorso, a vergonha, o pesar, né, são proporcional à gravidade das nossas atitudes. Tá? Então, querido, você tem que entender que os sentimentos de culpa subjetiva também pode ser, né, sentimentos inapropriados. Os sentimentos inapropriados é quando não são proporcional à gravidade dos nossos atos. Exemplo, existem pessoas que matam e não se sente culpado, ao mesmo tempo em que outra pessoa se sente, né, paralisada pela culpa de ter pensado mal de alguém. Nessa categoria, né, de culpa subjetiva, né, inapropriada, se enquadra o complexo de culpa, o sentimento de culpa, a condição em que o indivíduo alimenta culpas infundadas, as quais se traduzem em mágoas profundas, depressão e em vazio existenciais. Muito raramente, alguém procura ajuda terapêutica ou aconselhamento pastoral, né, por conta de uma culpa objetiva, seja ela legal, teológica, pessoal ou social. Né? A pessoa não procura uma ajuda terapêutica, né, e nem um aconselhamento pessoal por esse tipo de culpa. Justamente essa culpa é quando existe a quebra de uma lei, né, onde o infrator é culpado, seja ele legal, né, teológico, pessoal ou social. O que costumamos encontrar são pessoas atormentadas por sentimentos de culpa subjetivos, seja por sentimentos apropriados ou inapropriados. Mas afinal, por que as pessoas se sentem culpadas? Olha, de modo geral, tanto os padrões de certo e errado, quanto os sistemas de castigo e recompensa começa a ser transmitido ao ser humano na sua primeira infância. Ou seja, ele começa a aprender quando nasce. E em algumas famílias, esses modelos, né, são tão rígidos que as crianças, por não conseguir alcançar as expectativas do seu pai, elas começam a se culpar pelos seus fracassos, pelos seus insucessos, a esse padrão de comportamento, por não chegar a esse padrão. Tá? Agora, se isso não for tratado, isso vai se estender para a vida toda, se não for tratado. Para o médico e escritor, né, cristão Paul Tournier, estamos imersos em uma atmosfera insalubre na qual somos influenciados pelas críticas mútuas. E essas críticas nos aprisionam. Somos censurados, nos sentimos culpados. E assim, em um implacável ciclo vicioso, censuramos para nos sentirmos menos culpados. Antes da queda, querido, o homem, né, não havia experimentado o sentimento de culpa. Porém, no dia em que este homem comeu o fruto proibido,
nasceu nele a consciência de que havia praticado algo que era contrário àquilo que Deus estabeleceu, ao bem. E isto fez com que esse homem agora se sinta em dívida, tá? Se sinta devedor, se sinta, né, em falta. Precisamos da culpa, querido, pois ela expõe a verdade que nós gostaríamos de ocultar, né? E a verdade que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Por isso precisamos nos arrepender. O apóstolo João, ele diz ali na sua epístola, né, no capítulo 1, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Significa dizer que, para nós os cristãos, a conscientização da culpa vem da ação do Espírito Santo. Porque é justamente o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz o São João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. E isso exige de cada um de nós. Isso nos conduz ao arrependimento. E esse arrependimento nos conduz à salvação, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas agora estou alegre. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Ou seja, as pessoas são confrontadas, se sentiram culpadas, né? E nessa culpa produz uma tristeza, mas uma tristeza que leva ao arrependimento. Querido, nenhum homem sabe o quanto ele é mau até que seja tentado, né, de toda maneira ser bom. Da mesma forma, talvez nunca saibamos o quanto nós precisamos de liberdade até tentarmos nos desfazer dos nossos fardos de pecado. Queridos, como nós vimos, as pessoas não procuram uma ajuda terapêutica por conta da culpa objetiva, seja ela legal, teológica, pessoal ou social. As pessoas não procuram ajuda terapêutica porque essas pessoas, né, ela desenvolve um mecanismo de defesa, ou seja, desenvolve uma maneira de pensar, né, que tende a distorcer a realidade, onde essas pessoas justificam ou culpabilizam os outros. Tá? Nunca é ele que é o culpado. Tá? Essas pessoas elas não buscam uma ajuda terapêutica porque se sentem inferiores e passam a reagir de um modo autocondenatório, complexo de inferioridade. E com vista a reduzir a ansiedade, a frustração, o estresse decorrente do sentimento de culpa, muitas pessoas desenvolvem mecanismos de defesas mentais. Geralmente, quem se utiliza desses recursos não tem consciência do fato. Dentre os vários mecanismos, né, que o ser humano, né, produz de defesa, né, destacamos a fantasia, espécie de teatro mental, né, que se cria, em que o indivíduo cria a situação distinta da realidade. É uma alegoria, uma fantasia. Tá? Outra dela é a negação. A dor e o fato gerador, né, desse sofrimento não é admitida. Também, querido, nós temos aqui outro mecanismo de defesa, é a regressão. Na regressão, há um retorno às fases anteriores do desenvolvimento, onde o indivíduo não tinha sobre si o fardo pesado e a culpa. Pessoas que alimentam a culpa subjetiva, né, que nutre a culpa subjetiva, geralmente desenvolve ansiedade, baixa estima e sentimento, né, de imperfeição e inadequação. Além disso, tende a ser pessimista e insegura. Todos esses sintomas são formas de autocondenação. Queridos, pesquisas revelam
que os efeitos da culpa se acumulam no corpo, ou seja, somatiza, e não aliviado ou extinto pode colapsar o organismo. Alguns psiquiatras acreditam que esta é também uma forma inconsciente da autopunição. De modo geral, quando a gente fala de culpa, né, se invoca os aspectos subjetivos desta emoção, tá? O aspecto apropriado e inapropriado. Os autores bíblicos, no entanto, parecem fazer pouca ou nenhuma distinção entre a culpa e o pecado. Assim sendo, até que ponto é salutar a provocação do sentimento de culpa, mesmo que a intenção seja de estimular o nosso crescimento, tá? Evitar o orgulho ou minimizar a recorrência do pecado? É impossível ajudar as pessoas a lidar com o pecado sem produzir nelas sentimento, né, pernicioso, perigoso, danoso de culpa. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, fez distinção entre a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza do mundo equivale ao remorso, né? E pode levar à depressão e ao sentimento destrutivo. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, né? Está ali em 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 10. A tristeza segundo Deus, ela produz uma mudança positiva. O remorso não é o sinônimo de arrependimento, tá? Ao contrário, essa emoção, né, chamada remorso, frequentemente se associa à justiça própria e também se associa à moral religiosa, operando a tristeza segundo o mundo, a qual conduz à morte, né? O remorso é a dor psicológica, né, que se ancora na fantasia da autojustificação. Judas Iscariote, depois de trair Jesus, em Mateus capítulo 27, no versículo 3, tá? Agora tomado pela essa emoção chamada remorso, ele definiu que para ele só havia uma saída, a autocondenação, que o conduziu ao suicídio, no capítulo 27, versículo 5. O remorso, querido, trabalha em favor da fixação das neuroses traumáticas, né? Não libertando o indivíduo para a vida, mas o prendendo a dois pensamentos. Querido, o remorso trabalha em favor da fixação nas neuroses traumáticas, não libertando o indivíduo para a vida, mas o prendendo a dois pensamentos cíclicos e irrespondíveis, né? E se eu fizesse? E se eu, né? E como que eu pude fazer isso? Como? Como que eu... Queridos, ao contrário disso, Pedro disse que estava pronto para ir com Cristo para a prisão ou para a morte, como diz Lucas capítulo 22, versículo 33. Porém, quando Jesus foi preso, Pedro negou veementemente a ser reconhecido como um dos discípulos de Jesus. Entretanto, ao contrário de Judas, Pedro experimentou o genuíno arrependimento que traz consigo a certeza do perdão divino. Pedro, desta forma possuído pela fé, que pacifica o coração quebrantado, e pela certeza que Deus é fiel e é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz o 1 João capítulo 1, versículo 9, Pedro permaneceu junto com os demais discípulos. Ele não se isolou, né? Olha, ele permaneceu ali, sem saber ao certo o que ia acontecer com ele a partir deste momento. O perdão divino é um dos temas centrais da Escritura, querido. O Filho de Deus adentrou o tempo e o espaço para que o homem, morto em seus delitos e pecado, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, pudesse agora restabelecer a comunhão com o Criador. Todavia, o texto bíblico, ele indica que
pelo menos duas condições precisam ser satisfeitas a fim de que o perdão de Deus nos alcance. Primeiro, o arrependimento. Atos Apóstolos capítulo 3, versículo 19. Tá? E a disposição para perdoar aquele que nos tem ofendido. João capítulo 20, versículo 23. Lucas capítulo 6, versículo 37. Queridos, recorde. Se lembre que o sangue de Jesus Cristo tem poder para libertar a nossa alma da opressão da culpa. Quando admitimos nossa condição de pecadores, indigno da graça divina, e confessamos nossos pecados ao Senhor, nós podemos recomeçar do zero. E vamos recomeçar do zero, em nome de Jesus. Por isso, neste momento, eu te convido a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós temos falado, ministrado acerca da Tua palavra, acerca, papai querido, ó Deus, do tratamento da minha alma a respeito desse sentimento de culpa, Senhor. Que a Teu Espírito possa nos convencer, Senhor, e nós possamos confessar os nossos pecados, confessar as nossas culpas, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus. Nos dobramos diante de Ti, Senhor, Pai querido, ó Deus eterno, que é aquele que é rico em perdoar. Em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Queridos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, dar um joinha, fazer um comentário e compartilhar esse vídeo com pessoas que estão passando por abalos emocionais. Em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor.